A partir de agora, a TV Piancó Web apresenta o programa Gente de Piancó, com Pádua Leite. Um programa que conta a história da sociedade piancoense, mediante entrevistas com nossa gente. Um programa que mostra a nossa gente, a sua história de vida, um arquivo vivo de nosso povo. Assista agora ao programa Gente de Piancó, com Pádua Leite. Só aqui, na TV Piancó Web. Boa tarde, meu Piancó, boa tarde, Vale do Piancó, boa tarde, minha Paraíba, e principalmente boa tarde a todos os piancoenses que nos assistem, tanto aqui na Paraíba como no Brasil, como no mundo inteiro, né? Temos internautas
pelo mundo inteiro, Portugal, Estados Unidos, México, Canadá, etc. Estamos iniciando o programa de hoje, Gente de Piancó. Hoje, dia 30 de abril de 2026, o canal do Paba tem o privilégio de entrevistar hoje um piancoense, João Trindade Cavalcante, filho de José Trindade Monteiro e Cecília Cavalcante da Silva. Nasceu em Piancó em 1957. Aos 6 anos de idade, transferiu-se para Passo e mais tarde, aos 14, para João Pessoa, onde reside até hoje. Membro efetivo da Academia Paraibana de Letras, é bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraíba e tem pós-graduação pela Escola Superior da Magistratura da Paraíba, ESMA. Também na UFPB cursou Letras e Comunicação. É advogado, militante, jornalista, radialista, professor e escritor. É professor de português e literatura brasileira e autor de A Língua no Bolso, publicado pela Alumos Leia em 2013 e que já se encontra na 3ª edição. Em 2016, publicou pela mesma editora Português Descontraído. Lançou em 1988, pela editora Colibri, o livro Os Segredos da Redação. No âmbito do direito, lançou em 2018 a obra Guia Prático de Introdução ao Direito, pela Sal da Terra. Lecionou língua portuguesa e literatura brasileira em todos os grandes colégios e cursinhos de João Pessoa, na Escola Superior da Magistratura, na Escola Superior do Ministério Público. Foi professor durante 24 anos da disciplina Introdução ao Direito no Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, e professor substituto de Instituições de Direito Público e Direito Privado na UFPB. Iniciou a carreira literária em 1981 com o livro de poemas Um Pouco Além do Sonho, publicado pela editora União, sendo que seu livro mais recente é O Estranho Professor de Violão, Crônicas, publicado pela editora Ideia em 2022. Ainda na área especificamente literária, é autor do cordel A Coluna Prestes em Piancó. Na área de ensaio, é coautor da plaqueta Augusto dos Anjos, Sua Vida, Sua Obra, publicada pela Academia Paraibana de Letras e Secretaria da Educação e Cultura do Estado da Paraíba. Com a Conferência Itinerário de Augusto dos Anjos. É coautor também dos livros Coletânea de Autores Paraibanos, sob a coordenação do poeta Sérgio de Castro Pinto, Poder e Política na Paraíba, edição conjunta da Associação Paraibana de Imprensa, API, e a União, jornal A União. Foi editor do suplemento literário Correio das Artes de A União, veículo que também publicou sobre várias editorias, contos e poemas. Nesse mesmo ano, foi âncora do telejornal Norte na extinta TV O Norte. Entre 2006 e 2008, foi comentarista esportivo da rádio CBN de João Pessoa e mantinha diariamente a coluna sobre literatura por dentro das letras. Desde 2003, mantém uma coluna dominical no jornal Correio da Paraíba, a princípio no impresso, com a extinção deste no portal Correio, com a coluna Palavra Certa, que escreve artigos e crônicas sobre os assuntos variados, com ênfase em relação aos sobre língua portuguesa. Também assina a coluna Sempre na Área, no portal esportivo Arena Correio. Já deu para notar que o currículo dele é extenso e ele tem muitas histórias para nos contar. Com vocês, João Trindade é o nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, Trindade. É uma satisfação recebê-lo aqui no canal do Paba e no programa Gente de Piancó. O programa Gente de Piancó tem como objetivo mostrar
os nossos piancoenses, contar a história de cada piancoense para que isso fique registrado no nosso canal, porque a gente está simplesmente fazendo um museu histórico com as histórias de cada piancoense, principalmente aqueles que se destacam. E você não poderia deixar de participar deste programa, que tem esse intuito, porque você é piancoense, nascido aqui em 1957, filho, como eu já disse, de José Trindade Monteiro e Dona Cecília Cavalcante da Silva. Então, o seu boa tarde para os nossos telespectadores. Boa tarde, meus queridos piacoenses. Boa tarde, meu amigo. Há quanto tempo? É um prazer muito grande estar falando com todo o pessoal da minha cidade, da cidade em que nasci, a cidade que amo, está no meu coração. Embora haja saído muito cedo daí, com 5 anos de idade, mas Piancó jamais saiu nem sairá do meu coração, nem da minha cabeça, nem dos meus pensamentos. E tanto que, apesar da distância física, mas eu tenho, graças a Deus, colaborado muito com a questão da cultura e da educação da cidade. Primeiramente, em todos os meus perfis, a primeira coisa que eu faço é dizer que nasci em Piancó. A gente não pode jamais esquecer a cidade na qual a gente nasceu. E voltando à história da questão da minha colaboração, eu posso fazer aquilo que acho que devo e, graças a Deus, tenho feito, que é colaborar bastante para a cultura, para a educação em Piancó. Tanto com palestras, e outros elementos. Eu vou falar com mais detalhe agora. Nessa minha caminhada de dedicação a Piancó e, sobretudo, de dar uma contribuição à educação e à cultura de Piancó, eu queria destacar a posição do educandário Américo Mesquita, que é um parceiro maravilhoso. Eu já eu fui o criador de um concurso literário que anualmente tem lá no educandário. Inclusive, para minha satisfação, meu regozijo, esse concurso ainda tem meu nome, quer dizer, vai continuar meu nome desde esse concurso foi surgiu em 2012. E também eu tive o prazer, a satisfação de, no ano de 2022, ser o homenageado da Felipe, a Festa Literária de Piancó, que realmente, hoje, em toda a Paraíba, essa Festa Literária de Piancó tem um destaque muito grande. Eu tive o prazer, o regozijo, a satisfação de ter sido homenageado em 2022. Então, agradeço bastante essa parceria. É um colégio que sempre soube me dar valor, não só dar valor, porque não adianta dar valor e não dar destaque e não dar espaço. Esse colégio tem me dado um espaço muito grande e, claro, que é mão dupla, né? Eu também tenho participado, colaborado bastante com essas ideias e, sobretudo, com a participação ativa. Estar longe fisicamente não quer dizer estar longe em atuação, estar longe, sobretudo, em sentimento. Quanto ainda falando sobre o Américo Mesquita, eu queria aqui, eu já mandei na época uma mensagem para ela, mas eu gostaria de deixar de público aqui a minha solidariedade com a minha querida Branca Mesquita, que faz parte da diretoria e que, infelizmente, está vivendo um momento de muita dor. É um momento que não há palavras que possam conformar, né? Mas, na verdade, o tempo, na verdade, é aplacar o sofrimento e transmudar essa dor numa saudade eterna e quieta. Portanto, aqui fica o meu registro que eu estou distante fisicamente, mas nunca deixei de fazer parte da vida de Piancó e continuarei fazendo até morrer. Trindade, primeiro, eu gostaria de saber... Eu queria só que você falasse um pouquinho mais alto, ok? Tá me escutando? Agora estou melhor. Já estava escutando, agora ficou melhor. Pronto, deixa eu melhor. Você saiu de Piancó aos 6 anos de idade. Fica difícil, aos 5.
fica difícil até perguntar se você tem alguma lembrança da sua infância aqui em Piancó. Olha, veja bem, as lembranças da infância, na verdade, eu tenho muito poucas em Piancó, porque, como eu disse, eu saí com 5 anos de idade, quer dizer, eu só fiz nascer aí com 5 anos de idade. A gente saiu daí, foi para Patos e para João Pessoa. Na verdade, na minha época, o menino de 5 anos vivia só, rastejando nas calçadas, vivia só, não saía de casa. Então, eu tenho, assim, não tenho pouquíssimas lembranças em termos de vivência na cidade. Lamentavelmente, a lembrança maior que eu tenho é uma lembrança triste, que é justamente a morte de meu pai. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai saiu para a roça às 9 horas da manhã e, infelizmente, não retornou. E acerca disso aí, eu tenho uma história que eu sempre repito, até no meu livro, tanto nas minhas colunas, tanto nas minhas crônicas, que o cronista, ele retrata o cotidiano, ele retrata a vida no papel. Então, a crônica é uma mistura, um misto entre jornalismo e literatura. Então, não vou dizer infelizmente, porque toda lembrança é boa. Tudo aquilo que lembra a nossa terra é boa. A lembrança em si. Mas o fato é triste. Quer dizer, não é que tenha sido boa a lembrança. Digo, lembrar a terra é sempre bom, mesmo que seja lembrando um fato triste. Então, eu tenho um pouquíssima lembrança da minha infância, porque eu não passei infância em Piancó, né? Saí com 5 anos de idade, praticamente. Agora, lamentavelmente, esse fato me marcou muito, essa morte de meu pai, né? Porque desestruturou toda a questão familiar. E tem um fato que eu gostaria, já disse inúmeras vezes, tanto nos jornais como no meu livro, o mais recente livro meu, O Estranho Professor de Violão, tem essa crônica, que é uma das crônicas uma das crônicas preferidas do meu livro. Eu tive, lamentavelmente, eu tive uma premonição relativamente à morte do meu pai. Eu sonhei com ele que ele morria, né? Às 4 horas da manhã, eu acordei chorando copiosamente. Eu dormia no quarto de papai com mamãe, e meu pai saía às 4 da manhã para ir para a roça. Ele tomava o chamado café preto, né, que aí no sertão, e aqui eu ainda preservo esse hábito. A gente toma o chamado café preto, que é o café puro, né, sem nada. Então, meu pai tomava esse café preto, ia para a roça, e 9 horas da manhã ele retornava para tomar o café de verdade. Só que nesse dia, né, eu acordei, como eu disse, eu dormi com eles, né, no quarto deles, papai e mamãe. Então eu acordei chorando copiosamente e papai disse, que foi, meu filho? Né, papai e mamãe, né? Eu disse, olha, falei diretamente para ele, eu sonhei que uma mulher matava o senhor. Então ele, com aquele machismo característico do sertanejo, né, ele disse, as coisas já mudaram bastante, mas na época, infelizmente, esse machismo existe, ainda existe, mas não como antigamente. Então ele disse, não, meu filho, nenhum homem me mata, quanto mais uma mulher. Então ele pediu à mamãe, a coisa foi muito séria, foi muito forte, séria que eu digo espiritualmente, foi muito forte, porque ele viu que eu estava chorando demais, agarrado às pernas dele, então ele viu que eu estava desconsolado, aí disse à mamãe, Cecília, não faça o café, não, hoje não. Porque lá em casa era grande, eram 10 quartos lá em casa, a cozinha era lá atrás, praticamente no muro, né, que a gente chama muro, aqui chama quintal, lá no sertão a gente chama muro. Então ele disse, Cecília, não precisa fazer o café hoje não. Eu vou sair, o bichinho está chorando muito, você fica com ele até ele adormecer. Aí quando ele se acalmar, adormecer, você vai lá para a cozinha fazer o que tem que fazer. Bom, tudo bem, papai saiu. E mamãe esperou adormecer, foi lá para a cozinha. Como eu disse, era distante a cozinha, 10 quartos, a casa, um corredor enorme. Resultado, quando mamãe estava na cozinha, eu acordei chorando de novo, né? E papai saiu 4 da manhã, né? Eu acordei chorando de novo. Fui até a cozinha, me abracei com as pernas dela e disse, mamãe, eu sonhei que uma mulher matava meu pai.
Ela disse, meu filho, deixa de Algouro, né? O nome certo é Agouro, mas você sabe que a gente chama Algouro, né? A linguagem popular, daí, do característico do sertão do nosso, né? Meu querido sertão. Do sertão, eu saí do sertão, o sertão não saiu de mim. Então ela deu, meu filho, deixa de Algouro, né? Só que, infelizmente, lamentavelmente, às 9 da manhã, chegou a notícia de que o meu pai morrera na roça, né? Então, essa é a lembrança que eu tenho qual foi de Piancó, da minha infância, estou falando. A lembrança de Piancó vai existir sempre, porque eu sempre retornei outras vezes a Piancó, tenho maravilhosas lembranças da cidade, de muitos momentos que eu tive aí, mas na infância mesmo, eu praticamente não vivi. Aí qual foi a causa da morte de seu pai? Rapaz, é o seguinte, oficialmente foi um colapso, né? Só que há uma coisa estranha, porque o atestado de óbito não está assinado por médico. Isso aí eu só vim pensar nisso, só olhar isso só no futuro, né? Já como adulto. Eu nunca liguei isso, nunca liguei para saber, por exemplo, primeiro eu era uma criança, né? Na minha casa reinava um silêncio absoluto, o que eu acho inclusive estranho, né? Porque eu era o caçula, então eu sou o caçula. Então, bem, a causa da morte oficial é colapso. Agora, eu, já adulto, depois que virei adulto, comecei a questionar. Não estou dizendo que houve alguma trama, não estou dizendo isso, não estou afirmando nada, nem poderia, nem tenho documento para isso. Agora, que é estranho que um atestado de óbito não tenha a assinatura de um médico, é estranho, né? Mas isso aí, como adulto, eu como profissional do direito comecei a questionar isso. Mamãe me deu a cópia do atestado de óbito. Isso aí, infelizmente, não tem mal o que fazer. Quer dizer, teria, mas não vou mexer com essa história, não, porque isso aí não vai levar a nada, né? A verdade é que meu pai morreu de um colapso na roça. Aí ele deixou você e quantos irmãos? Olha, lá em casa são. Olha, eu queria deixar claro que eu estou contando essa história, muita gente, não, você está querendo culpar alguém, você está. Não estou querendo culpar ninguém, mesmo porque eu não posso, né? Eu estou apenas retratando um fato que é real. E você tinha. Não é uma ficção. E você tinha Eu não estou querendo 5 colocar anos de idade, hein? nem responsabilidade em ninguém. Bem, vamos lá. Em relação aos filhos, lá em casa, eu vou dizer aí eu vou dizer os que já não estão mais por aqui. Eram cinco mulheres e 3 homens. Sendo que, dessas 5 mulheres, a mais velha, Salete, já faleceu, casada com Zé Costa, e as outras irmãs estão, graças a Deus, todas vivas. O dos homens só tem eu agora, porque Virgílio, o mais velho, já foi para o Oriente Eterno muito antes, né? Faz algum tempo já, e recentemente, há uns 3 anos, foi embora Francisco, que é o irmão intermediário, de modo que dos homens só eu restei. O que era foi político em Patos, era contador. Eu lembro dele. Como era o nome dele? Olha, o político em Patos é Virgílio Trindade, que é meu irmão mais velho. Virgílio. Que a história é a seguinte, é muita história para contar, talvez a gente tenha que ter até novamente aí. A história é a seguinte, quando a gente saiu de Piacó, eu tinha 5 anos, então a gente foi para Patos, né? Foi primeiro para João Pessoa, passou 6 meses, aí veio para Patos, eu fiquei em Patos, nós ficamos em Patos, eu fiquei em Patos dos 5 aos 14 anos. Então, em 1900, a morte de meu pai foi em 1963. Então, nós fomos para Patos. Viemos para João Pessoa, foi 6 meses só. Aí fomos para Patos. Lá em Patos, nós saímos de Patos em 1971 para João Pessoa, para morar em definitivo. De modo que eu nasci em Piacó, saí com 5 anos de idade, fui para Patos, com 14 eu vim para João Pessoa. Então, na verdade, eu fui criado, o meu mundo todo, não o mundo sentimental. O mundo sentimental está em Piacó e em Patos. E também está em João Pessoa, está dividido em 3. Mas a minha vida mesmo, física, carnal, está em João Pessoa. Porque tudo, aí eu tenho que
também fazer um destaque muito grande para essa cidade. Essa cidade me deu tudo o que eu tenho na vida. Então, Piancó me deu a vida e me deu o coração e me deu as eternas lembranças. E João Pessoa me deu a vida, coração, lembrança e tudo aquilo que eu sou. Você aí volta lá no caso de Patos. O político em Patos foi Virgílio Trindade, meu irmão mais velho. Porque Virgílio se fixou em Patos. Virgílio tinha um amor fenomenal por Patos. Na verdade, Virgílio viveu a vida toda em Patos, né? Então, ele foi para Patos, já era adulto, claro, que Virgílio saiu com 18 anos de casa, foi embora para João Pessoa. Quando ele chegou a Patos, ele já era um profissional. Então, o Virgílio, lá em Patos, foi tudo. Então, não é o meu caso. Eu não tive vivência nem em Piancó e nem em Patos, eu tive vivência com uma pessoa. Então, o Virgílio foi vereador da cidade, foi vice-prefeito de Patos, estou falando de Patos. Virgílio foi vereador em Patos, foi vice-prefeito de Patos, era radialista, contador, professor universitário e foi técnico de futebol. Então, lá em casa a gente tem essa história de ser bem vamos dizer assim, versátil, né? Eu acho que isso tem muito a ver com meu pai, porque meu pai, por exemplo, eu sei, pelo meu currículo, que eu faço tudo, né, na verdade, e é uma coisa que eu não faço porque quero ser aquilo. Não é porque está dentro de mim, está dentro da minha vocação. O meu pai, o que é que meu pai era? Meu pai era bodegueiro, era agricultor, era oficial de justiça, né? Oficial de justiça é do Estado, nomeado. Na época não havia concurso. E era fiscal da prefeitura, fiscal cobrador da prefeitura. Então, meu pai era versátil. Eu acho que tem muito a ver isso com a gente. Já o lado da política, que nós temos muito também, né? Se eu pudesse, eu seria político, mas infelizmente não é possível. A política caminhou para um ponto que não há o menor sentido mais ser político. Mas meu irmão foi vice-prefeito em Patos, foi vereador 2 vezes, foi vice-prefeito, chegou a assumir a prefeitura por pouco tempo. Então, esse sangue político nós temos. Isso aí foi por causa de mamãe. Eu sou louco por política, apaixonado por política, eu nunca deixarei de ser, graças à minha mãe. Minha mãe era louca por política, ela me levava nos comícios, eu pequenininho, a gente ia para todo comício que havia em Patos, e minha mãe era entusiasticamente política. Né? O sangue, no caso aí, os Cavalcanti. Os Trindade são mais dessa versatilidade. Já os Cavalcanti têm essa tendência política. O irmão de mamãe, Joãozinho Cavalcanti, foi deputado estadual. Ele era suplente e chegou a assumir. Foi candidato a prefeito aí em Piancó, aí acho que eu tinha uns 3 anos. Foi candidato a prefeito em Piancó, mas perdeu para Elzi Matos. Mas aí depois, o irmão de mamãe, Joãozinho Cavalcanti, foi deputado estadual. Então, o sangue político está na gente. Mas eu não exerço a política, nunca exercei. Uma vez ensaiei, mas eu vi que não dava para mim. Então, Trindade, primeiro eu queria que você me dissesse, que eu estou vendo você com a camisa Made in lá das bandas de Piancó. Você arranjou essa camisa? A camisa. Está aqui, Made in lá das bandas de Piancó. Está aqui um mapazinho de Piancó aqui, é o mapa da Paraíba e Piancó. Eu sempre uso essa camisa. Aí você conseguiu aonde? Você mandou confecção? Rapaz, essa camisa eu consegui no site. Existe um site aí, não vou lembrar agora o nome, porque foi presente do meu filho mais velho. Os meus filhos, graças a Deus, estão muito bem posicionados em Brasília. O mais velho é consultor legislativo do Senado. Veja bem, não é assessor. É um cargo concursado, não tem a ver com nenhum político, A ou B, nem partido. Consultor é um cargo concursado, aliás, é um cargo muito difícil, porque raramente surgem vagas e são poucas. E o mais novo, José Trindade, o mais novo é João Trindade Cavalcanti Filho. O mais velho é meu nome, o mais novo é o nome de papai, José Trindade Monteiro Neto, que é consultor legislativo da Câmara. Atenção, gente, eu sempre insisto nisso, porque o povo confunde. Não é assessor, não, ele é consultor legislativo, é um cargo técnico, nível superior, mas é um cargo que não tem nada a ver com nenhum político.
nem A, nem B, nem C. Então, essa camisa foi meu filho, mas eles sempre me dão presente. Em geral, eles dão presente de livro, como eu sempre dou a eles também. Aqui em casa, tudo aqui em casa gira em torno de livro, certo? Tudo. De leitura, tudo. Eu nunca obriguei filho meu a ler. Eu acho errado o pai obrigar filho a ler. Ele tem que dar o exemplo. Mas meus filhos sempre me viram lendo. Então, meus filhos são loucos por livro. Mas o meu filho viu no site essas camisas, que eles confeccionam camisa para todo o Brasil. Então, você faz o pedido, diz os detalhes, a cidade, onde é, que estado é, e eles mandam para você. É uma grife. Parece simples, mas é um pouquinho caro, mas é o básico, né? É uma camisa simples, porém não é uma camisa que se acaba logo, não. Ela tem uma certa qualidade. E para mim foi ótimo. Foi um grande presente que meu filho. Eu fiquei até, além de entusiasmado e emocionado, eu não sabia que tinha isso. Então, se você quiser, depois eu posso mandar para você aí, pelo WhatsApp, vou perguntar ao meu filho, para você tanto adquirir como difundir, se for o caso. Né? Eu não sei dizer o nome da grife, não. Tá certo, e eu vou querer mesmo que eu vou pedir para vou fazer um pedido de uma camisa dessa para mim. Mas Trindade, você aqui em Piancó, você escreveu um cordel, a coluna Prestes em Piancó. Eu lembro que teve até uma solenidade onde você fez uma explanação sobre a coluna Prestes. Como nasceu essa ideia de você escrever sobre a coluna Prestes em forma de cordel? Pois não, olha, antes de mais nada, eu devo destacar que não sou cordelista. Eu não sou poeta popular, eu sou aquele poeta entre aspas, clássico, né? Então, eu sou aquele poeta, primeiro, lírico, romântico e social. Meu livro, um pouco além do som, então tem uma tendência maior à poesia lírica, mas tem também poesias sociais. Eu sou um poeta eminentemente lírico. Inclusive, eu vou aproveitar, esse ano ainda, faz muito tempo que eu não publico poesia. Escrever poesia, escrevo todo dia, mas publicar, não. Então, esse livro foi escrito quando eu tinha 20 anos de idade. Escrito não, publicado quando eu tinha 20 anos de idade, um pouco além do sono, meu livro de estreia. Só que ele foi gerado quando eu tinha 17, 18 anos. Depois de tanto tempo, agora eu vou publicar esse ano outro livro de poesia chamado Algoz de Mim. Como você viu aí, eu também tenho um livro de crônicas, né? Mas eu sou, na verdade, um livro de poeta. Sobretudo poeta, né? E também, claro, um livro didático, né? Mas eu vou fixar a questão do escritor. Bom, eu não sou cordelista. Então, mas eu resolvi fazer esse livro pelo seguinte. São muitos os livros sobre a coluna Prestes, a passagem da coluna Prestes em Piancó. A maioria é tendenciosa, tanto para um lado quanto para o outro. Não, você tem um livro de um cara da coluna, tem dois livros de elementos da coluna Prestes, um é seriíssimo, muito bem documentado, e o outro não vale nada, porque tem muita mentira. Então, os livros sobre a coluna são assim, ou fica de um lado ou fica do outro. Tem um livro do Padre Otaviano, que, no meu entendimento, é o melhor livro sobre a passagem da coluna Prestes, que é Os Mártires de Piancó, né? Esse livro, infelizmente, depois reeditaram com o infeliz nome de A Coluna Prestes na Paraíba. Não é. É Os Mártires de Piancó. Esse livro é um livro que é fundamental para quem quer entender a coluna. A passagem da coluna com Piancó. Uma coisa é a coluna Prestes, outra coisa é a passagem por Piancó. Em Piancó, a coluna perdeu muito daquele heroísmo que propagava, porque quando eles saíram daí, eles, mesmo já tendo matado o padre, eles fizeram, foram queimados, foram para o comércio, quebraram tudo. Enfim, essa parte ninguém diz. Então, diante disso, o livro do Padre Otaviano, alguns dizem que é tendencioso. Bem, eu não acho que é tendencioso. Agora, também não é imparcial. Né? Então, diante dessa falta, tem um livro, tem
uma biografia, tem um livro da filha de Prestes, que é um absurdo. Né? Ela disse que Prestes estava aí em Piancó, Prestes não estava em Piancó quando a coluna passou. Né? Ele estava próximo, mas não estava em Piancó. Bem, mas aí é outra história. Aí veja bem, diante dessa falta de livros que mostrassem uma visão imparcial, eu não me acho, pelo menos atualmente, com a condição de fazer um livro sobre a passagem da coluna Prestes. Porque eu não sou historiador, não sou pesquisador, eu sou escritor. Eu escrevo ficção, poesia, romance, conto, crônica, novela, poesia. Então eu deixo esse papel para os verdadeiros historiadores. Eu não vou ter nem tempo de pesquisar direito. Então, como eu não podia fazer um livro de fôlego, eu decidi fazer esse cordel. O que eu acho básico nesse cordel é justamente o fato de ser imparcial. O fato de eu ser de Piancó, de haver nascido em Piancó, não me dá o direito de ser parcial. De modo que essa foi a ideia. Você perguntou por que você escreveu. Porque eu queria mostrar essa história de uma forma sucinta, uma linguagem popular, que o cordel tem uma linguagem popular, mas que fosse imparcial, apesar de ser escrito por uma pessoa de Piancó. Aí você falou no início, né, que do Educandário Mesquita, onde Sim. você recebeu até uma homenagem. Eu queria que você abordasse como foi, né, esse convite do Educandário Mesquita, de você já ter vindo aqui várias vezes. Certo. Você queria que eu abordasse o quê? Eu que você falasse sobre como foi Essa parceria. Essa parceria com o Educandário Mesquita. Pois não. Olha, o meu contato com o pessoal do Américo Mesquita veio a partir de Áurea Cristina Barros, que, aliás, eu quero também agradecer, além de você, que sempre me deu muito valor, inclusive a primeira conferência que eu fui fazer aí em Piancó foi a convite de vocês, né? Você que encabeçou. A Áurea Cristina Barros, que foi... Foi exato, a Áurea Cristina Barros, daqui a pouco eu digo por quê, e Edivaldo Caldas Júnior. Edivaldo é um gênio, né? Uma pessoa que eu cheguei em Piancó, ele já vai me pegar onde eu quiser, fica me ciceroneando, com uma cara bonita, com tranquilidade, uma amizade fora do comum, e não estou falando em política, certo? Eu não tenho nada a ver com política, muito menos a política de Piancó, eu sou muito distante, né? Eu não tenho nem como opinar em política de Piancó. Aí veja bem, a Áurea Cristina Barros, eu dei um exemplar desse, a coluna Prestes em Piancó, que a princípio eu lancei aqui em uma pessoa, né? Aí eu dei um exemplar à Áurea. Eu disse, Áurea, sinceramente, eu nunca de Piancó, nunca me fez uma homenagem, salvo uma que foi feita em 1988. Eu queria muito, embora, eu repito, eu não sou cordelista, mas o cordel tá bom, né? Não tem perfeição, não existe obra literária perfeita. Então eu disse, olha, eu não sei o que eu queria muito que esse cordel fosse divulgado em Piancó. Aí ela disse, não, eu vou fazer melhor. Eu vou falar com o pessoal do Educandário, que tem aí, lá, o Américo Mesquita, o pessoal gosta muito de cultura. E então, juntou-se o Edivaldo, o Leite Caldas, deu um apoio muito grande, tanto que ele arranjou o local para fazer o lançamento. Você até apareceu por lá, mas depois a gente se encontrou. E a Áurea Cristina Barros fez um contato com o pessoal do colégio, porque eu dei a ideia, nesse exato momento, eu dei a ideia de que Piancó é muito parado em relação a incentivar a pessoas a escreverem. Não adianta ficar só em assistir aula. Eu queria achar um jeito de alguém aí em Piancó promover um concurso literário. Então ela disse, não, eu vou falar com o pessoal do colégio. E o pessoal do colégio encampou esse projeto, inclusive eu fiz um concurso nacional.
Não foi um concurso de âmbito paraibano, foi um concurso nacional. Tinha premiação para o restante do Brasil e tinha a premiação para aquelas pessoas que fossem de Piancó e para quem fosse do Educandário. Eram três premiações diferentes. Então começou aí, a história desse concurso, e ele disse, mas a gente vai gastar, mas vai gastar muito pouco, né? E foi feito. O importante é que foi feito. E o concurso está aí até hoje, né? Então, e aliás, para mim, o regozinho botaram o meu nome, Prêmio João Trindade. Então, a partir desse concurso, eu me aproximei do pessoal do Américo Mesquita. Aí surgiu a história da Festa Literária de Piancó. Eu fui uma vez, só como convidado, mas não fui homenageado. Aí resolveram, então, fazer uma surpresa para mim. Realmente foi uma surpresa, eu não sabia. Quando foi em 2022, eles disseram, olha, você vai ser homenageado na Festa Literária de Piancó. Não é brincadeira, rapaz, porque o homenageado de uma festa literária, ele é fundamental para nós, para o escritor, porque ele é o destaque da festa. Tudo feito em homenagem a ele. Rapaz, fizeram o pessoal do colégio, os alunos, o educandário, a direção, mas foi tudo feito pelos alunos. Rapaz, foi um dia inteiro de homenagem a mim, não só falando sobre mim, mas mostrando minha vida. Fizeram as publicações, os alunos que fizeram, os cadernos, umas publicações bonitas, falando sobre minha vida, descobriram coisas da minha vida que eu nem sabia, colocaram fotos minhas que eu mesmo não conhecia. Eu fiquei muito emocionado. Então, isso aí gerou o quê? Uma ligação mais forte com a cidade que faltava para mim, como filho. Não é questão de ser homenageado, é a cidade me reconhecer. Não adianta você ser pinte sua aldeia que você pintará o mundo. Não adianta eu ser reconhecido em Nova York e ninguém saber quem sou eu na minha cidade, na cidade que eu nasci. Então, é um orgulho muito grande, fiquei com um orgulho muito grande e fiquei grato mesmo ao pessoal do Américo Mesquita. Como eu disse, claro, tem minha contribuição, claro, mas graças a eles é que eu consegui hoje ser uma pessoa mais conhecida em Piancó. E vale destacar que o seu pai, José Trindade Monteiro, né, tem uma rua, aquela rua ao lado do Correios, da agência dos Correios, que leva o nome José Trindade Monteiro, que é seu pai. Né? José Trindade Monteiro, exatamente, é meu pai. Fizeram essa homenagem, né, colocando o nome dele nessa rua aí que vai pegando os Correios, vai descendo para o cemitério, que era o caminho dele para ir para a roça. Isso me orgulha muito, né, me orgulha muito. Houve até um movimento aí de querer modificar o nome, eu fiquei muito triste. Aí eu tive que, infelizmente, entrar em contato com algumas pessoas aí de Piancó, inclusive com você. Na época, mas graças a Deus ficou aí o nomezinho dele, está lá, não gostaria nunca que o nome do meu pai saísse daí. Agora eu fiquei emocionado. Pode parecer só detalhe, pode parecer bobagem, mas não é. Mas o nome de uma rua, sim, o nome de uma rua não é o nome de uma rua. O nome de uma rua é a lembrança daquela pessoa que fica. A cidade lembrar aquela pessoa. Você pode até passar por lá, não sabe nem quem é, porque também faz muito tempo que ele morreu, mas sabe que aí existia um cidadão chamado José Trindade, que, aliás, participava muito da vida da cidade, da vida política da cidade. Ele sempre trabalhou junto com o meu tio, Joãozinho, deputado estadual. Papai era um homem muito ligado à política. Acho que, graças à mamãe, porque como ele casou com a mamãe, ficou, obviamente, amigo demais dos cunhados, no caso, de Joãozinho. Exatamente. E só para repetir, meu pai era o quê? Tudo aí, ó. Meu pai era agricultor, bodegueiro, oficial de justiça e cobrador da prefeitura. Quer dizer, ele participava ativamente da vida da cidade. Não era apenas aí para a roça dele, ele participava ativamente da vida da cidade. E eu graças a Deus, dos piancóis, todo piancóense que eu conheço, só faz boas referências ao nome dele. E foi a bela homenagem que Piancó prestou a seu pai pelos relevantes serviços que ele prestou também à cidade, né? Ao município de Piancó. E por ser também um exemplo
de pai, de marido, né? De gente do bem. Isso me orgulha muito, me orgulha demais. Meu papai realmente era um homem de bem, um homem, não naquele sentido que eu estou tão deteriorando, mas no sentido de que era um bom pai, grande pai de família, grande esposo, era um pai maravilhoso, carinhoso, né? E apesar de ser agricultor, e apesar de ter pouco, só tinha o primário, né, praticamente não, só tinha o primário. E ele, uma coisa que ele mais valorizava lá em casa era a leitura, era, sobretudo, os livros, o conhecimento. Para você ter ideia, meu pai, naquela época, havia um radicalismo muito grande em relação à mulher, a mulher tinha que ficar, ser prendada, ficar em casa e tal. Para você ter ideia, o meu pai, ele colocou minhas irmãs para ser professoras logo cedo. Eu tinha uma irmã minha chamada Francisca, cujo apelido era Chiquinha, era conhecida aí que é como Chiquinha, e ela ia para o sítio, ia a cavalo para dar aula no sítio. Ali, se eu não me engano, é o Frutuoso. Eu sei que ela ia para o sítio. Atravessava, inclusive, um viagem para chegar lá. Então, o papai era um homem aberto. Era um homem, era rude. Rude não seria de ser bruto, mas era um homem carinhoso. Era um homem que sempre incentivou, lá em casa, a leitura, o estudo, sobretudo o estudo. Graças a Deus, todos nós somos muito destacados em cada segmento no qual trabalhamos. Você, apesar de ter saído muito jovem daqui, né, criança de Piancó, mas você tem uma amizade muito grande com muita gente aqui de Piancó, né? Você, eu vejo que quando existia ainda aquelas festas aí em João Pessoa, né, Filhos de Piancó, você não perdia uma. Eu estive em várias, realmente. Estava lá. Os Filhos de Piancó, né? E é um contato, né? A gente não pode deixar de chamar, como eu disse aqui, repito, nós não podemos deixar o contato com a cidade. Ainda que nós não estejamos aí, direto aí, mas a gente não pode perder o contato com a cidade. Você ainda tem aquela, como é que eu posso dizer, todo dia de finados você está em Piancó? Eu não ouvi. Eu entendo, tem o que ainda? Você ainda vem sempre, né? Eu sempre soube que no dia de finados você está em Piancó. Você ainda tem esse, como é que eu posso chamar? Esse costume de estar sempre no dia de finado aqui, ó? Sim, a questão do dia de finados. Agora deu para ouvir. Olha, a questão é a seguinte. A gente sempre ia, todo dia de finados, né? Mamãe ia, né? Quando a mamãe era viva. Então, a mamãe ia religiosamente, todos os irmãos iam, né? Quando a mamãe faleceu, então, quando o Virgílio ia, Virgílio mora em Passo, era mais perto. As minhas irmãs sempre foram. Eu, na verdade, ia também. Eu fui, assim, houve uma época em que eu ia todo ano. Mas o problema é que a vida da gente, ela vai mudando nos nossos caminhos práticos que eu estou falando, não são os caminhos emocionais. Então eu entrei, por exemplo, eu comecei a dar aula em cursinho. Eu dava aula em 6 cursinhos, né? Eu dava aula de manhã, tarde e de noite. Era 6 aulas pela manhã, 6 à tarde, 5 à noite. Cursinho não tem negócio de feriados, negócio. Então, naquela minha época de cursinho, a gente era um verdadeiro escravo, não estou falando trabalhisticamente. Na época a gente ganhava bem, hoje não mais, mas na época ganhava bem. Então, na época de cursinho, eu não tinha tempo de respirar, eu praticamente não vivia. Tanto que eu atrasei meu curso de Direito por causa das aulas de cursinho. Mas terminei. O primeiro curso que eu terminei foi Direito, que é o curso que eu tenho realmente, que tem pós-graduação e tudo. Embora eu seja dedicado às letras. Eu sou praticamente pouca gente me conhece como advogado. Me conhece como professor Trindade, o professor de língua portuguesa, o professor de literatura. É aí que eu fiz meu nome.
Graças a Deus, eu sou realmente destacado na Paraíba como professor de língua portuguesa e literatura. Então, essa correria de cursinho me fez me afastar um pouco de ir nos itinerários. Eu confesso, faz tempo que eu não vou. Minhas irmãs nunca deixaram de ir. Virgílio, enquanto estava vivo, também nunca deixou de ir. Minhas irmãs ainda vão, né? Agora, eu estou devendo essa visita, essa volta à visita em termos de finados para visitar a cova de papai e mamãe. Os dois estão lá. Inclusive, eu tenho até crônicas sobre o próprio dia de finados, sobre a cova deles, e sobre ele, é óbvio, né? É porque é o seguinte, eu acho o seguinte, a questão não é física, a questão é íntima, a questão é espiritual. Eu conheço tanta gente que vai para o dia de finado, vai só para cumprir aquela obrigação, né? Assim como tanta gente vai para a igreja, vai para a missa, e no outro dia comete um delito. Então a questão não é essa, a questão é a cidade está em mim, não obrigatoriamente eu estar aí fisicamente. A questão é meu pai e minha mãe estarem em mim, não obrigatoriamente eu estar aí no turno deles. Muito bem, treinador, eu vou chamar os nossos comerciais, 5 minutinhos para você molhar a garganta aí. E daqui a 5 minutos a gente retorna para a gente falar de seus livros. Beleza. Falar de sua. Vamos falar, né, da minha carreira. Da sua carreira. Vamos falar. Eu não sabia nem que você era cronista esportivo, né? Vamos falar disso tudo. Então, e ainda sou, tem mais essa. No segundo bloco a gente vai falar sobre esse. Aliás, comecei como cronista esportivo. Então daqui a pouco. Vamos lá, é isso aí que eu queria falar mesmo. Então daqui a pouco a gente retorna. Vou chamar nossos comerciais e daqui a pouco nós retornaremos para dar continuidade a essa belíssima entrevista. Ok, beleza. Professor Trindade. Então, meus amigos, minhas amigas, deixe-me ver, colocar os comerciais aqui do canal do Paba. Hoje estamos entrevistando o professor João Trindade, né? Que não é só professor, é escritor, membro da Academia Paraibana de Letras. Então vamos aos nossos comerciais e daqui a 5 minutinhos nós retornaremos. Se você precisa de uma autoescola que te ensine a dirigir e ofereça curso para sua primeira habilitação, bem como adicionar ou mudar de categoria, tem em Piancó a Autoescola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com instrutores capacitados e carros novos, com duplo comando. Estamos há 22 anos no mercado e estamos credenciados no Detran, com serviço altamente profissional de quem tem experiência no assunto. A Autoescola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica localizado em Piancó, na rua Antônio Brasilino, 380. Centro, contato pelos fones 83 991 72 34 88 e 99976 1519.
Todo sábado, a partir das 13 horas, assista ao programa Bota Pra Quebrar, com o autêntico e destemido Pado a Leite, no canal do Papa. Um programa de entrevistas de gente que entende de política e polêmica, educação e cultura, saúde, esportes e lazer, segurança e sociedade, botando pra quebrar nas respostas e promovendo um bom debate de ideias. No programa, a polêmica é a marca, o debate é a regra e a liberdade de expressão é o nosso princípio dominante. Sempre com a participação especial do cidadão, que tem garantido o espaço para falar, denunciar, criticar, desabafar e dar a sua opinião, sem qualquer tipo de recriminação. Aqui, o entrevistado diz o que quer e fala de quem quiser, sem censura ou intimidação. E bota pra quebrar, do jeito que o povo gosta. Todo sábado, a partir das 13 horas, assista ao programa Bota Pra Quebrar, com o autêntico e destemido Pado a Leite, só no canal do Papa, o único instrumento de comunicação livre do Vale do Piancó. Não percam. Estamos retornando com o programa. Se você precisa Com o programa. de uma autoescola que te ensina. Estamos retornando com o programa Gente de Piancó. E você que está nos assistindo pelo canal 13, na plataforma A2 Play, a gente agradece a sua audiência, bem como aqueles que nos assistem pelo nosso site, pelo nosso aplicativo e pelas redes sociais, o YouTube, Facebook. É o canal do Paba, mostrando Piancó ao mundo, e no horário sempre das 13 horas. De segunda a domingo, nós temos a programação aqui, ao vivo, nessas plataformas. Só que o canal do Paba está 24 horas no ar. Tem a programação, filmes, documentários, resenhas literárias, muita coisa boa. Você pode assistir pelo nosso aplicativo e pelo site, que aí é 24 horas no ar. Então vamos reiniciar nossa entrevista com o piancoense João Trindade, que já nos deu o privilégio de falar sobre sua vida, de contar suas histórias. Então, Trindade, vamos continuar. Já deu tempo de molhar a garganta aí. Vamos lá. Trindade, me fala aí primeiro você como professor na área jurídica, né? Eu lembro que você foi professor do Unip durante muitos anos. Então eu queria que você me contasse essa experiência no mundo jurídico, né? Olha, primeiramente eu gostaria de fazer aquela mesma ressalva que eu fiz, né? Embora eu atue também na área, também não, principalmente na área jurídica, eu realmente fui professor de introdução ao direito no Unip durante 24 anos e fui professor da Universidade Federal da Paraíba, de uma matéria também equivalente à introdução ao direito, né? Então, agora, na verdade, eu fiz meu nome mais como professor de literatura, né? Como professor da língua portuguesa. Então, eu vou tentar, dentro do limite do programa, vou tentar fazer uma mistura entre essas três pessoas que eu sou, essas várias pessoas que eu sou. Primeiramente, eu gostaria de destacar a figura do escritor. Eu tenho muito orgulho de ser considerado escritor, né? Eu sou mais conhecido como professor Trindade, tanto que todo mundo só conhece como professor Trindade, na área de língua portuguesa e literatura. Mas eu
eu chego lá. Eu também fui professor, também fiz um nome muito grande como professor da área de direito, da área jurídica. Então, eu queria falar primeiro do escritor. Eu vou tentar fazer um resumo no tempo do seu programa. Primeiramente, o escritor. O título que mais me orgulha é poeta. Eu gosto de ser chamado de poeta. Então, eu iniciei eu sempre quis ser escritor. Desde pirralho que eu queria ser escritor. Inclusive, tensionava em morar no Rio de Janeiro, porque lá é onde as coisas acontecem, ou aconteciam, né? Hoje já está descentralizado. Mas, como diz numa das músicas dele, né? Então, amanhã se der carneiro, carneiro, vamos embora daqui para o Rio de Janeiro, as coisas vêm de lá. Então, houve um tempo que a centralização do Rio. Então, o meu sonho era para o Rio, mas sempre foi ser escritor. Então, eu estreiei com um livro de poesia. Eu sempre gostei de poesia, sempre escrevo poesia. Quero ser chamado de poeta, é o título que me orgulha. Eu estreiei com Um Pouco Além do Sonho. Depois, o mundo dos colégios, dos cursinhos, me fez o famoso professor Trindade, né? Eu estou dizendo famoso, não é por orgulho, não. É que a gente não pode também ter modéstia demais, não. Realmente, eu sou uma pessoa famosa como professor de português, professor Trindade. Então, aí me levou para o lado da didática. Então, eu escrevi alguns livros didáticos. Eu tenho um livro chamado A Língua no Bolso, que é sucesso nacional, publicado por uma editora de grande porte, uma das maiores editoras do Brasil, a editora Leia, no selo Alunos. Por essa editora, eu também publiquei Português Descontraído. Mas o meu carro-chefe é A Língua no Bolso. Mas aí, eu queria me firmar também, sobretudo como escritor, além de professor. Professor já está feito o nome, então eu ia batalhar meu nome como escritor. Então, continuei escrevendo, em jornal. Eu escrevi jornal desde 17 anos que eu escrevo em jornal. Então, aí publiquei recentemente O Estranho Professor de Violão, que é um livro de crônica, porque no jornal eu trabalho com a crônica, eu sou conhecido como cronista, de modo que esse lado de escritor me levou ao auge de todo escritor, que é a Academia Paraibana de Letras. Eu acho que todo escritor tem o sonho de ingressar na Academia de Letras do estado dele. A Academia do Estado, a Academia Geral. Existe, agora inventaram um horror de academia, mas a academia dele é a Academia Paraibana de Letras. Eu ingressei em maio do ano passado, vai fazer um ano agora, no dia 16. Foi uma luta muito árdua para chegar lá, mas cheguei. Então, esse meu lado de escritor, eu gostaria bem de destacar. Agora, você falou da história de como eu cheguei a ser cronista esportivo. Vamos lá. Então, quando eu cheguei a João Pessoa, com 14 anos, a gente sempre foi sacrificado. Depois da morte de papai, a gente trabalhava. Desde menino que eu trabalho. Com 12 anos de idade, eu estava na feira de Patos, vendendo bombom, cigarro no tabuleiro. Então, aí cheguei a João Pessoa, como meus irmãos eram de rádio, sobretudo meu irmão mais velho, Virgílio, que sempre teve um nome grande de rádio, eu vou tentar a rádio. Eu sempre quis ser também locutor de rádio, fui, graças a Deus. Aliás, eu já todos os sonhos meus foram realizados, né? Tenho até medo de estar perto de morrer, porque todos os meus sonhos foram realizados. Então, eu, com 17 anos, procurei a Rádio Correio da Paraíba, e graças a uma pessoa chamada Bernardo Filho, que meu irmão tinha botado na rádio, no mundo de rádio, ele disse: rapaz, você é bom, você dá para o negócio. Então, eu comecei na Rádio Correio da Paraíba, como rádio escuta, que é captador de notícia e redator de noticiários. Eu redigi o Rádio Repórter CP, que era de hora em hora. Da Rádio Correio fui para o Jornal Correio da Paraíba. Depois o Norte me chamou, com um salário bem maior. Mas aí, quando eu comecei a estudar em cursinho, eu comecei, rapaz, eu quero ser professor, eu vou ser professor de cursinho. Teve um professor inesquecível chamado Alessio Toni, que era professor de português. Digo, rapaz, eu vou ser igual a esse cara. Então, assim que eu saí do ensino médio, que era segundo grau, assim que eu fiz o vestibular, eu já, com 17 anos, eu já lecionava em colégio pequeno, Colégio Pedro II,
aqui em João Pessoa. Mas aí, quando foi em 78, veja bem, eu nasci em 57. Isso quer dizer que em 78 eu tinha 21 anos, né? Então, eu fui chamado para ensinar no maior curso da Paraíba, o curso Colégio de Curso União. Então, daí não parou mais. Aí, a partir daí, eu passei a assinar simultaneamente no União, no Águia, no Pio 12, no Pio 10, no João 23, no CPU, que foi um grande cursinho. Aí, então, pronto, a minha vida ficou em termos de cursinho, certo? Aí, o escritor foi ficando para trás, porque eu não tinha nem tempo de escrever, eu sempre tive. Mas tinha a questão de publicar, não é fácil publicar na Paraíba, né? Não é fácil. Tanto que essa editora Leia é uma editora nacional, eu tenho um contrato com ela, ao contrário do que acontece muito na Paraíba, eu acaba pagar para fazer o livro dele, não. Eu sou contratado pela editora. Então, eu não gasto nada com o meu livro. Eles é que me pagam um percentual do livro. Agora, é claro, o meu contrato com eles é só livros sobre língua portuguesa. Então, se for um livro de poesia, esse livro meu mesmo, o Estranho Professor de Violão, eu tirei do meu bolso. Então, já livro de poesia, a gente demora a publicar, não demora a escrever, mas demora a publicar, porque é caro e vende pouco. Infelizmente, o Brasil não é acostumado a gostar de poesia. Bem, então, do mundo dos cursinhos, eu fui sócio de um colégio chamado Colégio CA. Lamentavelmente, foi uma experiência muito triste, né? Apesar de que era o colégio Coca-Cola do Estado. Eu como era o diretor de divulgação, diretor de comunicação, eu fiz essa Coca-Cola, né? Infelizmente, eu recebi um golpe muito grande do meu sócio e tive que sair do mundo de cursinho, não porque quisesse, mas porque eles fizeram uma campanha dizendo que se eu fosse dar aula em outro colégio, eu ia dar só para puxar os alunos para mim. Então, o que é que eu fiz? Eu tinha um diploma de Direito, né? Então, eu fui advogado. Eu tenho o meu curso de português, só meu, no caso, curso isolado, curso Ideia Nova. Mas esse curso não dava para sobreviver com ele, apesar de ter muito aluno, mas não se compara com o ganho de um colégio. Então, eu fui ensinar, eu fui advogado. A vida de advogado não é fácil, como pensam. Não é fácil. Não, advogado ganha muito dinheiro, nem assim não, depende. Né? Tem advogado que ganha muito, mas já fizeram o nome. Às vezes vieram de uma família que já tinha escritório montado, etc. Mas não vamos discutir isso. A verdade é que eu fui para o mundo jurídico. Quando eu levei o golpe dos sócios, eu tive que me virar, porque senão eu ia passar fome. Né? A minha família não chegou ao governo a passar fome, mas que a dificuldade financeira foram grandes, foram. Então, aí eu peguei, paralelamente, eu retornei ao jornalismo. Porque eu comecei, como eu disse, na Rádio Correio, com 17 anos de idade. Foi meu primeiro emprego oficial, foi a Rádio Correio da Paraíba. Paralelamente, eu dava aula no Colégio Pedro II, com 17 anos. Aí, então, eu digo, não, é o jeito de eu voltar. Voltei para o jornalismo. Aí voltei, passei a escrever no Norte, passei a escrever no Correio, como colaborador. Aí eu fui para a TV O Norte, em 1990, fui apresentar o TJ O Norte. Na época existia o TJ Brasil, do SBT, com Boris Casoy, e aqui na Paraíba tinha o TJ O Norte. Então eu fui sofrendo, e fui trabalhando como advogado, né? Fazendo audiências, cheguei a fazer júri. Mas aí, a minha tendência é ser professor. O que é que aconteceu? Eu disse, eu vou ser professor da área de Direito. Então, fui até o UNIP, que na época era IP. Lá eu tive um apoio fundamental de um primo meu, maravilhoso, que foi uma figura excepcional. Eu realmente devo muito a ele, Franciraldo Loureiro Cavalcante. Esse cara é um espelho na minha vida. Então, Franciraldo disse, não é arranjar porque era primo. Não, mas é porque eu já tinha nome como professor. Tanto que eu comecei dando aula de português, lá no IP. Eu disse, não, eu quero dar aula de Direito. Então, eu disse ao coordenador-geral, doutor Oswaldo Trigueiro, doutor Oswaldo, quando surgir uma vaga
qualquer disciplina de direito, eu quero dar aula. Ele disse, acabou de surgir uma de introdução ao direito, você quer? Quero. Aí, graças a Deus, fiz o mesmo sucesso que eu fiz em português, fiz no mundo do direito, né? E fui professor durante 24 anos, sou um professor querido também, na área de direito, eu passo na rua, muitos alunos, rapaz, você foi meu professor de introdução, na Federal também, embora na Federal era substituto. Então, aí, resultado, nesse ínterim, eu decidi retornar ao rádio como colaborador. Então, eu fui para a rádio CBN e fiquei, a princípio, fazendo um programa por dentro das letras, de manhã pela manhã. Aí, como o pessoal sabia que eu tinha sido da área de desporto, da área esportiva, que na Rádio Correio, depois paralelamente àquele emprego que eu disse que era captador de notícias, eu fiquei como plantão esportivo, né, da Rádio Correio. Então, o pessoal da CBN, rapaz, vamos voltar a comentar? Aí, então, eu voltei a comentar para a CBN João Pessoa, que na época era do Sistema Correio, era ligado ao Sistema Correio. E, paralelamente, eu já escrevia, eu escrevo no Jornal Norte, eu escrevi no Jornal Norte, crônicas, desde 1984. Então, aí quando foi depois eu passei para o Correio. Em 2003, eu passei a escrever uma coluna semanal no Correio da Paraíba, o Correio Impresso. Depois, esse Correio da Paraíba passou a ser Portal Correio, onde eu estou até hoje, né, no Portal Correio. Mas aí surgiu, em 2022 também, 2022 foi um ano maravilhoso, surgiu a ideia no Sistema Correio de criar o Arena Correio, que é um portal só de esporte. Então, resultado, atualmente, eu fui comentarista esportivo da CBN João Pessoa, fui comentarista esportivo da Espinharia de Passo, quando os times de Passo iam jogar aqui em João Pessoa. Da CBN, eu voltei a me firmar como comentarista esportivo. Aí, então, hoje, o que é que eu faço hoje em termos de jornalismo? Eu tenho uma coluna semanal no portal Correio. A internet tem essa vantagem, né? Você pode acessar, eu faço a postagem na sexta, mas você pode acessar a qualquer hora, em qualquer dia, minhas colunas, não só a coluna atual, como as demais. Então, o Correio, quando foi em 2022, resolveu criar o Arena Correio. Lá, veja bem, é muita coisa para o telespectador. Hoje a rádio é praticamente uma televisão, que tem imagem, claro. Então, atualmente, em termos jornalísticos, em termos profissionais, eu não dou mais aula, eu não estou mais em sala de aula. Eu ainda nunca deixarei de ser professor. Eu dou conferências, palestras. Na academia nós temos um trabalho muito interessante, que nós vamos até os colégios estaduais, vamos dar aula lá, é um convênio que nós temos com a Secretaria de Educação. É bom lembrar que, por enquanto, essas aulas são gratuitas, né? Depois é que vão criar aí um jeton, mas atualmente não tem, mas vai ter, né? Mas a questão não é o jeton, a questão é a gente levar a academia para a comunidade. E a gente também faz lá curso na academia. Eu estou fazendo agora, todo sábado, um curso Romantismo, Modernidade e Modernismo na academia, que é um curso gratuito para qualquer pessoa que seja de escola pública, seja professor, seja aluno. E quem é de fora paga uma taxa irrisória de R$50, que não dá nem para fazer o material. Então, hoje, o que é que eu faço hoje da vida? Sou advogado militante, continuo a trabalhar como advogado, em duas áreas, na área de direito do trabalho e na área de direito desportivo. Sou o professor, eu estou aposentado, né? Aposentado da sala de aula, não quer dizer que eu deixei de dar aula, nunca deixarei. E tenho, como jornalista, tenho orgulho de estar toda semana com uma coluna no Portal Correio e no Arena Correio, sendo que o Arena Correio é só esporte. Eu sou comentarista esportivo. Era de rádio, agora sou de portal. No Portal Correio, o meu contrato é para escrever sobre língua portuguesa.
Mas eu consegui, então, fazer o seguinte, eu vou fazendo uma alternância. Tem semana que é a língua portuguesa, tem semana que é crônica, porque eu sou eminentemente cronista. Tanto que o meu livro, O Estranho Professor de Violão, é um livro de crônicas, que tem crônicas que foram publicadas no Jornal Norte, no Jornal Correio da Paraíba e no Jornal de Brotas, São Paulo. Certo, agora eu não entendi o título aqui deste livro. Eu queria que você explicasse aí, O Estranho Professor de Violão. Aí você disse que é só crônica, Essa história e violão é o quê? Aí todo mundo me pergunta, rapaz, você sabe que essa crônica faz um sucesso. Onde eu vou andando, o pessoal, rapaz, professor, e o professor de violão? Rapaz, essa história é o seguinte, a crônica, eu sei que o tempo de um programa não é tanto, mas eu tenho que explicar. A crônica, ela é um misto, é uma simbiose de jornalismo com literatura. Então, a crônica tem algumas que são ficção, que é o caso desse meu livro, tem algumas crônicas que são pura ficção. Muita gente pensa, aconteceu aqui com você, não. Agora, como a crônica, o que é o cronista? O cronista é um observador do dia a dia. A crônica é uma narrativa curta, eu vou dizer tecnicamente, crônica é uma narrativa curta que retrata o dia a dia e é uma fusão de jornalismo com literatura. Então é você mostrar o dia a dia, mas não é aquela coisa crua, conotativa, que eu ia na rua, tinha uma topada, não é isso. Esse título, O Estranho Professor de Violão, que realmente é o chamativo para o livro, né? Muita gente adorou essa crônica. As crônicas minhas que mais fazem sucesso desse livro aí são O Estranho Professor de Violão, Carta ao Filho, que foi feito para o meu filho mais velho, né, que ele era adolescente, e a de meu pai, Lembranças da Morte. Então, essa história do Estranho Professor de Violão é uma história verdadeira. É uma história verdadeira. Claro, com uma linguagem literária, mas é verdadeira. Eu morava em Manaíra, certo? E eu sempre quis tocar violão, porque eu gosto muito de cantar. Eu gosto e sei cantar. Tanto que eu fiz um show em 2022 também, no auditório do Shopping Sebrae, show pago, né? Deu muita gente, graças a Deus, eu e o maestro, amigo meu, e a banda dele. Trindade Canta Todos é o nome do show, e fez um sucesso também. Então, aí eu era doido para tocar violão. Ainda sou, mas eu não tenho disciplina. Eu tenho realmente uma tendência para a música, é meio caminho andado, eu não tenho disciplina. O cara não pode aprender a tocar um instrumento sem ter disciplina, sobretudo o violão. Então, eu tinha 34 anos na época, já estou com 69. Aí eu disse, eu vou procurar um professor de violão. Aí fui com esse classificado de Norte, né, pesquisei para o Jornal Norte. E achei um cara, ensina esse violão, tal. Tá bom, liguei para ele. Ele disse, não, pois não. Eu disse, olha, é o seguinte, eu quero aprender violão, tal. Tá certo, vamos marcar então as suas aulas. Se eu moro aonde? Eu moro em Manaíra, deu o endereço e tal. Aí tudo bem, ficou tudo certo. Quando foi no dia da estreia, da minha primeira aula, o cara não apareceu. Eu disse, o que terá acontecido? Aí liguei para ele, né? Aí ele disse, tudo bem, tudo bem não, né? Eu estava esperando você. Não, meu pai teve um probleminha e tal. Vamos deixar, era uma aula uma vez por semana. Vamos deixar para a semana. Tá certo, tudo bem. Semana que vem, de novo. Faltou de novo. Que diabo eu tenho, pelo amor de Deus? Aí então eu liguei de novo, eu sou chato, né? Aí eu liguei de novo. Eu estou de sertanejo, aqui, não é chato. Pô, show de chato. Não, nós temos que lutar por aquilo que queremos. Só o sertanejo sabe o quanto ele tem que lutar quando chega aqui na capital, provindo do sertão. Aí então, veja bem. Aí eu disse, rapaz, aí eu liguei, né? Aí quem atendeu não foi ele. Foi uma moça. Aí disse, olha, eu queria falar com o fulano, não vou dizer o nome dele, claro. Que aliás deu uma confusão esse negócio, porque na crônica eu botei o nome dele. Minha esposa disse, você é doido? Sei lá, eu estou escrevendo. Eu vou lá me preocupar com esse tipo de detalhe. Aí, eu sou uma espécie, não é que eu chegue até a qualidade de Rubem Braga, mas sou uma espécie de Rubem Braga. Rubem Braga é meio doido assim também. Aí
Aí eu liguei pro cara, liguei, que atendeu foi uma moça. Disse, olha, é o seguinte, fulano me mandou atender o senhor, tal, eu sei quem é, demais, né? Ele mora em Manaíra, tá avisado. Ele disse, olha, é porque aí em Manaíra, o professor não é ele. Aí em Manaíra eu sou irmão dele, aí em Manaíra quem dá as aulas sou eu. Aí eu disse, rapaz, que escola organizada. Para cada área da cidade eles têm um professor. Aí eu disse, tá bom, então não tem problema, esqueço a falta, faz de conta que não houve falta. Você vem, vou. Quem disse que ela apareceu? Não apareceu. Aí eu liguei de novo. Aí foi ele que atendeu. Professor, ele não sabia nem, ele não sabia que era professor, não. Ele chamou o seu João, porque meu nome é João Trindade, né? Ele disse, seu João, eu sou tão acostumado a ser chamado de Trindade, quando alguém chama João, eu até estranho. Aí ele disse, seu João, é o seguinte, é porque eu achei a sua voz muito grossa. O senhor tem uma voz muito grossa. E voz muito grossa é voz de velho. E dá um trabalho danado a gente dar aula para criança e para velho. Aí eu disse, tá certo. Então tá bom. Agora, isso eu tinha 34 anos, né? Aí, porque realmente a minha voz é potente, a de Vigílio era também, a de papai também era, né? Aí eu disse, tá bom. Aí, com raiva, né? Eu peguei, sentei, né, na época, eu ainda hoje escrevo à mão, no papel para depois passar. Às vezes eu vou direto para o computador. Mas na época eu escrevi primeiro à mão para depois, não tinha nem computador ainda, era a máquina de escrever. Eu não tinha, né? Aí eu escrevi O Estranho Professor de Violão, contando essa história aí, com os detalhes, os leitores adoraram. Ainda hoje, quando eu passo pela rua, professor, tem nada, aí é um professor, né? Tem um maestro, que fez o show comigo, rapaz, eu não canso de ler aquela crônica. Então é isso, o título O Estranho Professor de Violão, porque é o seguinte, quando o livro é de crônica ou de poesia, em geral a gente pega uma crônica ou um poema que a gente acha que vai ser aquele sucesso. É como o disco de trabalho de um LP, antigamente tinha LP, né? Tem aquela chamada música de trabalho. Então o produtor escolhe música X para ficar rodando direto no rádio, que é a chamada música de trabalho. Então, quando o livro é de poesia ou de crônica, em geral, o autor pega uma crônica e bota o título do livro, aquela crônica. Mas, Trindade, eu achei interessante, eu digo, rapaz, será que ele agora é professor de violão? Foi o que... Não, sou não. Não cheguei a tanto, não. Já fui bombeiro, já fui locutor esportivo, já fui muita coisa. Né? Já cantei na bica, substituindo Maurício Reis. Sim, é por isso que eu fiquei surpreso, né? Fiquei... É estranho você ser professor de violão. Me diga o seguinte, agora na área esportiva, você ainda continua sendo comentarista esportivo? Ou deixou? Continuo, mas no jornal, né? Eu tenho comentário esportivo de rádio, mas não. Eu tenho uma coluna no jornal que eu faço comentários esportivos, né? Quer dizer, eu sou comentário esportivo, só que é por escrito, né? É o caso de Duque Kifuri, é o caso de Tostão. Tostão é comentarista da Folha de São Paulo, né? Entendeu? Mas de rádio, mas não. Eu vou registrar, tem umas pessoas, não dá para colocar todas, mas pelo menos as pessoas que eu conheço. Otávio Saleitão está nos assistindo, Margarida Lopes, Ivomar Badu, Rociane Matias, muita gente nos assistindo. E Antônio Pereira Filho, ele mandou uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu. Eu vou ler só para deixar registrado. Boa tarde, queria saber do entrevistado, das profissões que ele exerce, com qual ele se identifica mais. Aí você já respondeu que é professor, né? Não é isso? Então, Trindade, você vem quando para o Piancó? Olha, eu estou pretendendo
a propósito, né? E agora no dia de finados, retornar a essa nossa visita que a gente fazia sempre. Na verdade, eu sempre retornei a Piancó para fazer, assim, palestras, como eu já disse, já enfatizei. Agora, para imediato, eu estou tensionando ir a Piancó no dia de finados. Pronto, aí quando você estiver por aqui, aí você liga para mim para a gente Não, claro, lógico, ele matar a tem que rever os saudade, amigos, lógico. matar a saudade de certo. você, porque você para mim é um expoente, né, que eu tive o privilégio de você Inclusive é bom para mim, ter dado um porque, como emprego eu lá no atualmente Ceará. praticamente não conheço ninguém, eu não conheço ninguém, nem ninguém me conhece aí em Piancó, eu tenho que conhecer para se aproximar e tal. Depois que eu fiz aquele, que eu fui homenageado na escola Américo Mesquita, até que muita gente, se eu chegar aí, vai me conhecer, né? Mas eu chegava aí e ficava praticamente isolado, quer dizer, porque aí tinha a Áurea, tinha Edivaldo, tinha você, mas a minha intenção é ser mais frequente, né? Inclusive tem um poema que eu digo, né? Que o filho de Zé Trindade precisa ser mais frequente, né? Então, Trindade, quero agradecer pela belíssima entrevista, né? E depois vou convidá-lo, nós temos um programa Odisseia da Leitura para você falar de cada livro, de suas leituras, você dá dica de leitura, mas deixa para outra oportunidade. Então, suas palavras Que é isso, rapaz, eu é que fico feliz demais, muito agradecido, como eu disse a você, quanto mais eu estiver próximo da minha terra, com minhas ideias, mais eu fico feliz. Então, suas palavras finais, né, para a gente encerrar essa belíssima entrevista, e já convidando para amanhã nós temos o programa Vida Saudável, com dicas de saúde e sempre trazendo um profissional da área de saúde aqui. Com você, Trindade. Bom, minhas palavras são as seguintes. O meu sonho é que Piancó consiga crescer de verdade, sobretudo nas áreas de cultura, de educação e, infelizmente, não estou fazendo nenhuma crítica aqui, mas eu acho que Piancó ainda é muito acanhada no sentido de cultura e educação, não é no sentido de fazer eventos, ter escolas bem equiparadas, não, eu estou falando da palavra cultura mesmo, por exemplo, formar escritores, formar poetas e, sobretudo, fomentar esse amor pela cultura, sobretudo o amor pela literatura. Eu acho que, infelizmente, isso não é só Piancó, não, aqui no Pessoa também acontece isso, infelizmente, a cultura e a educação, sobretudo a cultura, porque o povo confunde demais a educação com instrução. Instrução é uma coisa, a educação é outra. Mas, e quando se fala em educação, quando fala em instalação de colégio, eu estou falando de cultura, eu estou falando de literatura, eu estou falando de ter pessoas que fomentem o gosto pela leitura, que escrevam e que publiquem. Infelizmente, não é só Piancó, mas esse esquecimento em relação à cultura é um processo sério e que acontece no Brasil todo, mas na Paraíba principalmente, não é só Piancó, não. Então eu espero que Piancó cresça cada vez mais nesse segmento e com esse sentido, com essa intenção de ser não só uma grande cidade, mas uma grande cidade no segmento cultural. Quem sabe um dia Piancó tenha você como secretário municipal de educação, aí você faria... Não, mas aí não tem... Não, aí você faria... Você faria... Não é questão... Eu não gostaria de chegar a esse ponto, porque uma vez uma pessoa me deu uma indireta, eu fui fazer um evento aí em Piancó, e disse, você quer ser secretário? Não, eu não tenho... Não estou dizendo que não quereria, eu estou dizendo o seguinte, que eu estou muito bem aqui uma pessoa, é óbvio que seria um orgulho muito grande para mim, mas não há esse interesse ou de direcionar a minha vida para isso, tá certo? Mas isso não quer dizer que eu estou desprezando a minha cidade, não. Eu estou dizendo que se vier, será uma coisa que eu não vou fazer um caminho para isso aí. Não, o que eu estou dizendo é que... Abraço, Piancó, muito obrigado.
um dia você será secretário aqui para fazer a revolução na educação de Piancó. Com a sua experiência, com seu trabalho e com seu amor à terra natal. Então você iria contribuir muito com a educação e com a cultura aqui de Piancó. Então, Trindade, muito obrigado. Agradeço penhoradamente por ter aceitado o nosso convite. E abração. outros convites virão, viu? Um beijo. Muita felicidade para vocês Quando todos. estiver aqui, me ligue para matar a saudade de Não, vocês. eu irei aí, que é para conversar, bater um papo aí com vocês. Quando eu estiver aí para João Pessoa, eu ligo para você para a gente se encontrar. Sim, sim. Então, valeu, Trindade. Um abraço. Valeu. Obrigado. Encerramos a entrevista com João Trindade Cavalcante, né, professor, escritor, e já convidamos os nossos internautas para que amanhã, às 13 horas, nós iremos apresentar o programa o programa Vida Saudável com Pádua Leite. Vamos trazer dicas de saúde e vamos trazer, vou mostrar até o cartaz para vocês, e vamos trazer também, além de dicas de saúde, vamos falar sobre o jejum intermitente. Eu estou fazendo o jejum intermitente e o jejum intermitente é um milagre, é uma dádiva para quem, principalmente para quem tem diabetes. Então, não deixe de assistir o programa de amanhã, a partir das 13 horas. E nosso canal, todas as 13 horas, de segunda a sábado, e uma vez no domingo, nós vamos ter sempre programação ao vivo. No domingo, uma vez por mês, vamos fazer uma live aqui, trazendo sanfoneiros. Então, quero agradecer a audiência, uma boa tarde para vocês e até amanhã. Um beijo e um abraço e até o próximo programa.